Olá, meus amigos do Quai, meus amigos do Face, meus amigos do YouTube e das redes sociais, e os amigos particulares, né? Muito bem-vindos a todos. Obrigado, primeiramente, aqueles que não me conhecem, né? Eduardo, meu nome é Eduardo Espiritualista, aí no Quai, Eduardo Flores da Silva, no Face e no YouTube. Fico feliz para aqueles que estão deixando o coraçãozinho, deixando os emojóis, deixando boa noite, bom dia, pedindo orações. Podem pedir orações nas mensagens que eu olho pessoalmente, eu leio pessoalmente assim que eu volto do trabalho, né? E daqueles que pedem orações, recebem orações. Porque nenhum pedido pode ficar sem uma resposta. Então, aqueles que querem pedir orações, peçam orações, dê o nome da sua família, o nome do seu marido, sua filha, seus filhos, as pessoas que vocês amam, e eu colocarei no meu caderno de orações que colocarei na minha mesa aqui para a nossa unção, para a nossa gravação dos nossos evangelhos, das nossas leituras, dos nossos diálogos, né? Porque o que nós fazemos aqui é um diálogo. Então, muito obrigado. Feitas as apresentações, hoje o título que nós vamos abordar no nosso tema é Jesus e Pedro pagam o tributo. Jesus pagou os impostos. Mas antes, como os que me conhecem já, os amigos do Quai, especialmente os amigos do Face, nós fazemos a oração de abertura, né? Nós fazemos as orações de abertura para que Jesus, para que Deus, para que a espiritualidade amiga, nossos guias, nossos mentores, possam vir de encontro a nós, para junto de nós, não só de mim, Eduardo, da minha pessoa, do meu físico, do meu corpo, da minha matéria, mas ao encontro de vocês, meus amigos do Quai, do Face, do YouTube, de todas as redes sociais, do Instagram, do TikTok, de todos os lugares em que nós, em algum dia, estivermos. Então vamos fazer a nossa oração de abertura? Convidamos a todos os amigos e amigas, aos irmãos, às irmãs, que aqui se encontram ao vivo conosco e que entrarão em contato com nossos vídeos, com nossos áudios, com nossas postagens, posteriormente, após a gravação, se sintam conectados, religados com Deus, com Jesus, com os mentores amigos, com os irmãos, as irmãs de luz, os mentores, os anjos de guarda de todos nós que nos acompanham, que nos orientam, que nos inspiram, que cuidam de cada um dessas irmãs e desses irmãos que aqui se encontram através das redes sociais, em contato conosco, com o humilde servidor de Jesus, de Deus, da espiritualidade. Com o Pai Nosso, damos por aberto o nosso estudo de hoje. Pai, te pedimos que envie em nosso lar, nosso mentor, nossa mentora, nossos anjos de guarda, espíritos de luz, para nos intuírem, nos inspirarem para uma leitura saudável, para relembrarmos, estudarmos, reflexionarmos, ou seja, refletirmos sobre teus ensinamentos, ó Jesus, ó Mestre, ó grande irmão. Com o Pai Nosso, damos por aberto nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Abençoe a todas as casas vizinhas
e a todos os lugares que essa luz possa chegar através de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Bora lá? Como já dizemos o título, né? Jesus e Pedro pagam o tributo. Chegando a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os coletores de dracmas e disseram: o seu mestre não paga as de dracmas? E o Pedro disse: sim, Jesus paga-se. Entrando na casa, Jesus se antecipou, falando: que te parece, Simão? De quem recebem os reis da terra o imposto, ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Então Jesus fez essa pergunta, né? Jesus fez a pergunta: de que recebem os reis da terra o imposto, ou os seus? Recebe dos seus filhos ou dos alheios? Ou seja, quem paga? Os filhos pagam o imposto ou os alheios, os súditos, o povo, a população? Ao responder, Pedro disse: mestre, os reis da terra recebem os impostos dos alheios, do povo, da população. E Jesus então disse a Pedro: sendo assim, os filhos estão livres. Mas, para que não os escandalizamos, Pedro vai ao mar, lança um anzol e segura o primeiro peixe que subir. Ao você abrir a boca do peixe, você encontrará um estáter. Tomando-o, dá a eles por mim e por ti. Bom, vamos ver, tem umas palavrinhas aqui meio estranhas, né? Até para ler é meio complicado. Vamos lá. Chegando a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os coletores. O que eram os coletores? Eram os que recebiam, né? Os que recebem, né? Trata-se dos coletores do imposto anual e pessoal, destinado a cobrir as despesas do templo, ao qual se obrigavam todos os homens hebreus. Tá. De dracmas. O que era de dracmas? Uma dracma dupla, ou seja, uma moeda com valor de 2 dracmas. A palavra grega dracma significava, na Grécia Antiga, tanto uma medida padrão de peso para a prata, correspondendo aproximadamente a 4,37 gramas, quanto a moeda chamada dracma, que correspondia, por sua vez, a 17,48 gramas de prata, representando um padrão monetário naquela região. Era uma moeda grande. Tipo, um real, a moeda de R$1 é maior que a moeda de 50 centavos. E a moeda de 50 centavos é maior que a moeda de 5 centavos. E a moeda de 5 centavos é maior que a de 1 centavo, não é mesmo? É isso que... Então a dracma era a maior moeda. Era uma moeda grandona. Outra palavrinha, antes de começar nosso estudo. Entrando na casa, Jesus se antecipou dizendo: que parece Simão de que recebe os reis da terra o imposto, ou o censo? Censo era a avaliação, a contagem das pessoas, a avaliação de suas propriedades.
espécie de imposto sobre renda e propriedades. IPTU. IPTU, né? Você já pagou seu IPTU? Olha que o prefeito tá de olho. É isso aí. E os filhos estão livres. No sentido que os filhos, né, estão isentos de pagamento. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lance o anzol e segure o primeiro peixe que subir. Ao abrir a boca, encontrarás um estáter. O que é estáter na voz de Jesus? No entendimento de Jesus. Estáter. Uma moeda de prata equivalente a 4 dracmas. Lembrando que a moeda chamada dracma correspondia a 17,2. Então, 4, multiplicou, né? 4 moedas. Em vez de dar uma moeda, 4 moedas. Tá, agora vamos ao nosso estudo. Toma aguinha, porque aqui, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, quando muitos se utilizam desse texto para tirar dinheiro de vocês, sim, exatamente, de vocês indevidamente. Jesus pagou imposto, sim. Por que Jesus pagou? Jesus disse aqui, Pedro, e o filho do rei, ele paga? Aí Pedro, não, o filho do rei não paga. Então, Jesus não precisaria pagar, né? Porque Jesus é filho do dono de tudo isso aqui. Né? Então, não precisa pagar. Mas para não escandalizar, por quê? Porque pensem bem, olha sério, nós ao lermos os relatos, Jesus nunca estava sozinho, né? Jesus sempre se encontrava no mínimo com 20, 30, 50 pessoas em volta dele. No mínimo. Né? A multidão. Se Jesus quisesse tirar dinheiro do povo, né? Vocês acham que se Jesus não parasse assim, e a multidão está aqui toda em volta, umas 50, 100 pessoas, imagina. Meu povo, vocês estão vendo aí, os coletores estão cobrando de mim imposto. Mas você sabe, eu não trabalho mais, desde que larguei a capitaria do meu pai, há 3 anos. Quando ele se assumiu, quando ele foi batizado por João Batista, ele não trabalhou mais. Jesus virou um peregrino. Ele saía de manhã sem saber se ia tomar café, se ia almoçar, se ia jantar, se ia ter um lugar para dormir, para descansar. Ele dependia exclusivamente da boa vontade da população. Se alguém convidasse para almoçar, se alguém convidasse para entrar na casa para dar um café, para Jesus lanchar com ele, para dormir. Então Jesus não tinha dinheiro, não trabalhava. No trabalho não tem dinheiro. É verdade, né? Então Jesus não tinha dinheiro. Então se Jesus quisesse o dinheiro, como muitos aí fazem questão de tirar dinheiro de vocês, usaria isso aí. Mas Jesus não. Porque se Jesus tivesse pedido, aí sim validava o que as pessoas fazem hoje, os hipócritas, os fariseus, os escribas da atualidade, que é tirar dinheiro de vocês, que são humildes. Humildes no sentido de humildade, mas também humildes da simplicidade do coração, né? E acabam se deixando levar por esses hipócritas. Porque se Jesus tivesse pedido para a multidão teria dado dinheiro, né? Teria dado moeda ali, enchido o saquinho dos apóstolos de dinheiro. Fácil, fácil. Mas Jesus não. Jesus tirou do próprio trabalho. Por quê? Nós sabemos que peixe não tem dinheiro no seu estômago. Como aquela moeda, no caso 4 moedas, foi parar no estômago, na boca do peixe? Jesus materializou.
fez o teletransporte, que nós sabemos que é possível nos grandes médiums de efeitos físicos. Hoje não existe mais, sim, claramente, mas até os anos 60, 70 tinha muito transportes de materiais físicos através da mediunidade, de efeitos físicos. Então, deu um trabalho, porque dá um trabalho, né? Meditar, energia, então deu trabalho. Jesus trabalhou para ter aquela moeda e dá para Pedro e Pedro pagar. E por que Jesus diz? Para não escandalizarmos, vamos pagar. Porque imaginem vocês, querendo ou não, eu sei, eu sou pobre, e eu trabalho bastante como todos vocês, e sei que é triste, é cansativo saber que a gente paga imposto, paga IPTU, paga IPVA, paga os impostos da alimentação, dos alimentos, dos ranchos, das taxas, das compras que a gente faz, né? Dessa camisa, qualquer coisa, a gente paga imposto. Adoraria que ficasse com nós o dinheiro. Mas pensemos se Jesus, nessa frase aqui, está ali os coletores cobrando, Jesus, não vou pagar, não devemos pagar, não sei o quê, não sei o quê. Aí ia escandalizar, aí o povo não ia querer pagar também. E aí o povo não ia pagar, como é que seria hoje, 2000 anos depois? Porque, gente, se o mundo inteiro parar de pagar impostos para os governantes, para os governos, não é para governo A, para governo B, governos no mundo inteiro e reinos, como é que seria a vida? Não teríamos SUS, não teríamos muitas coisas. Eu sei, a distribuição dos governos, todos os governos, do Brasil, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, do mundo, não é igualitária para a população, né? Os nossos impostos vão, mas não voltam como deveriam voltar, né? Vai 100 e volta só R$ 1. Mas mesmo assim, é razoável para garantir a subsistência dos mais pobres, dos mais humildes. Porque se não pagássemos imposto todo mundo, desde aquela época de Jesus, não teria evolução. Nós estaríamos definhando, passando fome. Igual nossos irmãos da parte mais pobre da África até hoje. Que tem muitos irmãos ainda passando fome em pleno 2026. Sede. Porque não tem distribuição de renda. O imposto não volta para eles. É como se não pagassem imposto. Então, por isso que não devemos escandalizar, vamos pagar. Só que um pequeno detalhe aqui, que deturpam para tirar dinheiro de vocês, se vocês ouvem falar aí que é dono de igreja, que é dirigente de casa espírita, vocês ouvem falar, e eu entendo, porque eu já não fui dirigente, mas eu já fui da secretaria. Então, tem papelzinho, tem assinatura minha em várias atas nos anos 2000 até 2005. Eu entendo. Nós precisamos pagar luz, pagar água, pagar, hoje em dia, pagar internet, né, algum imposto. O governo não cobra imposto porque as igrejas, as casas espíritas não pagam imposto, né? Não tem IPTA, IPTU, essas coisas. Mas tem que pagar luz, pagar água, né? Ar-condicionado, tudo bem. Mas Jesus aqui está ensinando o básico. Pegue o básico. Peça para a população o básico. A conta da água, da luz, da internet, da manutenção da casa espírita, da igreja, deu R$ 1.000. Pegue e só peça para a população esses R$ 1.000, igual nós das casas espíritas. Nós das casas espíritas só pedimos isso. O valor real. Não queremos nem R$ 1 a mais. Porque nós, sem soberba, nós entendemos a mensagem de Cristo.
pague o necessário. Pegue o necessário da população. Porque a história de dízimo, gente, é que eu não vou pegar agora porque eu estou gravando na última hora, mas o dízimo foi pedido, posto, era alimento. Era uma espécie de piquenique. Os fiéis, lá no começo, lá 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, era para levarem o dízimo, alimento, um leva a fruta, outro leva a carne, outro leva o pão, outro leva o refri, outro leva o suco, eu levo a barriga. Geralmente é assim nos encontros da firma. Não, vou levar uma coisa, lá eu levo lá, daí ó. Fico com pena, né? Não, Eduardo, senta aqui, toma um bolinho, toma um refri. Então eu levo a barriga, que é mais importante. E leva, né? Era alimento, porque era para dar. Por quê? Porque quando os primeiros cristãos, eles tinham que fazer tudo escondido. A reunião numa casa, quase segredo, né? Entrava assim se espiando. Ninguém te viu entrar? Não. Eu despistei. Tinha 2 guardas romanos me seguindo, mas daí eu entrei na rua tal, dobrei para a esquina, para a direita, para a esquerda, eles se perderam, daí eu entrei. Ah, bom. Gente, vou falar mais baixo, porque senão os romanos podem ouvir e vão matar todos nós. Porque era assim. Então, eu não tinha emprego, não tinha indústria, não tinha geladeira. Então, como é que ia comer? Então, Jesus estipulou o dízimo para alimento, mas não ali, para comer ali, dentro da igreja, para os fiéis ali, não como a gente vê hoje. Né? Como a gente vê hoje. A gente vê a população religiosa definhando, sofrendo, passando todas as necessidades, fome, sede, sem roupa, sem alimentação direito, sem abrigo. E os padres, os espíritas, os pastores, espírita nem tanto, né, velho? Os pastores, com seu carro importado. É verdade, não é? Pode me odiar, mas você não está odiando eu. Você está odiando por tabela Jesus, é Deus. Eu sou só o carteiro. Eu sou só o mensageiro. Pode odiar. Agora, se você me odiar, se isso está te machucando, é porque você sabe, lá no fundo, meu amigo, minha amiga, que é verdade. Observe. A igreja mais pobre da vila. Vá orar. Olha o seu pastor. Está de carro importado, está de carro novo. Terninho de última geração. Relógio. Trabalha? Mas a maioria não. Qual é a profissão? Depender do dízimo. Então, pega, além do que é para pagar as contas da igreja, do centro espírita, pega para eles. E é isso que Jesus não quis. Por isso que Jesus não pediu dinheiro para a população na hora ali. Ele chamou Pedro para o canto e disse, ó, Pedro, eu vou ficar aqui conversando com eles aqui. Aí, enquanto isso, você vai lá no lago, pesca, né, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar vai estar a dracma, né, vai estar o dinheiro, a moeda. Aí você volta e paga no seu nome, né, que é o teu imposto, que você também não está trabalhando. Você está me acompanhando, não está trabalhando. E paga no meu nome também. Então, com isso, você que é maluquinho, maluquinha, não deve pagar imposto, não devia existir PTU, não devia existir IPVA, não devia existir taxa nisso, não devia existir imposto sobre isso, sobre aquilo. Jesus pagou. Se Jesus pagou, por que você não paga? Por que você não pode pagar? Sendo que, ao pagar os impostos certinho, você não está beneficiando o governo do partido A, do partido B. Não, você está beneficiando de alguma forma a população. Não é como deve ser, deveria voltar 100%. Infelizmente, né, são seres humanos.
são falhos. Mas pelo menos um pouco da parte daquela imposto que você paga ajuda o seu próximo, o seu irmão, a sua irmã. Pensemos assim, quando nós vamos reclamar. Porque Jesus está de olho em cada milésimo de ação, cada milésimo de atitude nossa. Outra coisa, mas para que os escravos vai ao mar, lança os ossos, segura o primeiro peixe que subir, abrir a boca e encontrar o sucesso. Dá eles por mim e por ti. Bom, então, Jesus pagou imposto. Mas notem, para terminar, já está meia hora, Jesus não pediu dinheiro da população. Se Jesus fisicamente, igual eu, igual você, minha amiga, você, com a voz dele, com o poder dele, de persuasão, porque imagina, o que Jesus disser naquela época era lei. A gente ia aceitar cegamente. Quem estava lá, a população que estava lá, ia aceitar cegamente. Se Jesus aparece aqui e diz, Eduardo, cala a boca. Sim, senhor. Não tem como. Entendeu? E Jesus, se Jesus descesse aqui e dissesse, Eduardo, agora você vai sair da firma. Eu saio na hora. Porque ele sabe o que fala. Ele conhece as leis. Ele fala diretamente com Deus, o Pai dele e nosso Pai. Então, aquela população viria cegamente, meu Deus do céu, tirava, se acontece hoje, né, coisa os fariseus que a gente vê por aí, imagina, e daria tudo, né, daria até era a bolsinha, a sacolinha que eles levavam, não era bolso de calça que nem nós, era sacolinha, então entregaria até a sacolinha com tudo que tivesse, o salário deles. Mas Jesus, sabendo disso, e sabendo que não é essa a proposta é pagar o limite, não exagero. Você quer trabalhar para Deus? Você quer trabalhar para Jesus? Trabalhe para os dois. Trabalhe para Deus, para Jesus, mas também para a parte material. Não abuse do seu irmão. Não abuse da sua irmã. Não abuse da fé, da boa fé deles. Não tire vantagem. Porque toda vantagem que nós tiramos, nós só somos felizes aqui. Mas quando nós retornamos, tudo nos é cobrado. Não pense em você que esses fariseus e escribas famosos aí da TV e das mídias sociais que ganham milhões, não pense em vocês que eles vão escapar. Eles estão escapando da lei dos homens, porque a lei dos homens é conivente. Mas a lei de Deus, porque Jesus deixou bem claro, não abuse do seu irmão, não abuse da sua irmã. E quando nós tiramos dinheiro, tiramos os bens materiais, porque ao tirar dinheiro de uma irmã, de um irmão, nós não sabemos que se aquela irmã, aquele irmão está tirando dinheiro do filho, está tirando do leite da criança, está tirando do seu próprio bem-estar para dar para você que tem vó, você que tem avô, que tem pai, tem mãe com mais de 50, 60 anos, a gente vê, né? A gente vê nossos velhinhos abrindo mão da aposentadoria, vai lá, dá. A gente entra na casinha deles, tá lá a geladeira só com água, os móveis paupérrimos, mal pagando a luz, a água. A gente pergunta, mãe, o que está acontecendo? A senhora tem a sua aposentadoria? Ah, mas eu preciso pagar a Deus. Preciso mostrar para Deus que eu sou fiel a Ele, através do dízimo. Deus não quer o seu dinheiro, meu filho, minha filha. Deus nunca quis o teu dinheiro, teus bens materiais. Por que Ele vai querer? É dele. Tá? O que eu vou oferecer? Para que eu vou oferecer meu carro se é dele? O que eu vou oferecer minha casa se é dele?
Para que eu vou oferecer o meu corpo se é dele? O que eu posso oferecer, e não é para isso eu preciso ter dinheiro, é a minha lealdade, é a minha fidelidade, é o meu amor aos princípios morais que ele ensinou através dos profetas, de Moisés, João Batista, Elias, Jesus e de todos os outros religiosos e religiosas de bom coração que vieram e estão vindo em todos os tempos, de tempos em tempos. Relembrar, reanunciar as boas novas. Então, Jesus e Pedro pagaram o tributo, sim. Né? O IPTU, o IPVA. Então você paga também, você paga também, você paga também, e eu pago também. Mas só perto. O melhor dízimo que Deus quer, meu amigo e minha amiga, eu vou entregar para vocês. Não devia. Não devia. Eu devia deixar vocês continuar pagando, né? Deixar vocês aí sofrendo, sem saber qual é a verdade que Deus quer. O melhor dízimo que agrada a Deus, e você percebe instantaneamente que agradou a Deus, que a sua vida muda, que a sua saúde reforça, que você ganha estabilidade no relacionamento, no empreendimento empresarial, no trabalho, sua vida. Qual que é o melhor dízimo? É você cuidar da sua família, você pessoalmente cuidar de alguma família ou de uma pessoa carente, você pessoalmente levar aquilo que você quer dar, um rancho, um pedaço de carne, um pedaço de pão, uma roupa, uma conversa sincera, uma lealdade com a pessoa que você ama, é mais forte que R$1 milhão dado só para chamar a atenção. Então, o melhor dízimo é para o seu próximo. Vamos parar de encher. Eu ia dizer aqui, vamos parar de encher aquela parte de trás nossa, o nosso sentador. Vamos parar de encher o sentador das igrejas, dos centros espíritas, e vamos focar em alguém, numa instituição que tem responsabilidade. Tá, tantos lares de vovozinhos, toda a cidade, seja mais pobérrima do interior, as da capitais, tem um lar de vovós, de vovôs, carentes, idosos, doentes. Toda a cidade